Eu convido você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio. Nós vamos voltar nesse livro, dessa vez no capítulo 17. Nós vamos pensar sobre Cristo, o soberano Rei. Hoje nós encerraremos essa série no Tríplice Ofício de Cristo. Esse texto vai ser o texto base. Deuteronômio, capítulo 17, nós leremos do verso 14 ao verso 20. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós voltaremos ao texto. O texto vai guiar a nossa fala nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a conquistares, e habitando nela disseres: designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor, certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja de teus irmãos. Mas ele não poderá acumular cavalos para si, nem fará voltar ao povo ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Também não tomará para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem ajuntará para si muita prata e ouro. Quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia desta lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá no livro, e o terá consigo, e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir, para que seu coração não se encha de vaidade em relação a seus irmãos, e não se afaste do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado e o reinado dos filhos em Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, ao longo dessa série de mensagens, nós temos visto que Jesus reúne em sua pessoa três funções, três ofícios, que no Antigo Testamento eram exercidos separadamente: ofício de profeta, sacerdote e rei. Nós já consideramos o fato de que os profetas eram aqueles que revelavam a palavra de Deus, os sacerdotes eram aqueles que aproximavam as pessoas de Deus, e os reis representavam o governo de Deus diante do povo. Pois bem, pensando nesse último aspecto, quando olhamos para a Escritura, especialmente para o livro de Gênesis, capítulo 1, nós percebemos que essa vocação de governo, de realeza, faz parte da própria criação do homem. Deus concede à humanidade a missão de exercer domínio sobre a criação. Ele deveria sujeitar a criação. É isso que Deus diz a Adão, nosso primeiro pai. Adão era, portanto, uma espécie de vice-regente, alguém chamado para governar, para cultivar, para guardar, para cuidar da criação em submissão ao Supremo Deus Criador. Essa realidade revela que desde o início há, sim, de fato, uma dimensão real, um aspecto real na identidade humana. Agora, o que nós precisamos considerar também é que a entrada do pecado no mundo corrompeu essa vocação real. O homem passou a ignorar o governo de Deus sobre a sua vida. Veja, ele não era o rei soberano sobre a criação. Ele era uma espécie de mordomo, um vice-regente, que deveria dominar a criação debaixo da autoridade do Supremo Deus. Ele inverte esse aspecto. Aquilo que deveria ser um exercício do domínio piedoso com o restante da criação, passou a ser marcado pela desordem, pelo conflito, pela distorção do bom governo. Isso é claramente percebido no desenvolvimento da narrativa bíblica, por exemplo, quando lemos em Gênesis capítulo 4, quando contemplamos a escalada do pecado que afeta justamente os relacionamentos e o exercício da autoridade. Caim, ele não cuida, por exemplo, do seu irmão Abel, mas o mata. Mais à frente, nós consideramos que Lameque toma duas mulheres para si, rompendo o padrão estabelecido por Deus no casamento, uma só mulher. Ele se orgulha desse aspecto e mais, se orgulha de, em sua violência, matar um homem. A humanidade, portanto, que deveria governar a criação sob a autoridade de Deus, exercer um bom domínio,
uns sobre os outros e sobre a criação, passa a usar essa sua capacidade para ferir, para controlar, para destruir, porque primeiro o homem rejeitou o governo de Deus sobre a sua vida. Mais à frente, em Gênesis capítulo 6, verso 5, nós lemos que o Senhor viu que a maldade do ser humano na terra era grande e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Essa é a constatação divina em determinado momento da história. Por isso que há a recriação, o aspecto do dilúvio, onde ele separa para si Noé, para partir de Noé e da sua casa a começar uma recriação, firmando com ele uma aliança. Tudo isso, queridos, revela uma profunda necessidade. Os homens precisavam de alguém que pudesse restaurar aquilo que foi perdido pela queda. O homem precisava de alguém que restaurasse o propósito original de Deus para ele, ou seja, o fracasso do primeiro Adão aponta para a necessidade de um novo Adão, alguém que exercesse o verdadeiro governo em perfeita obediência ao Pai. É nesse cenário que a história da redenção caminha e aponta para Jesus. Ele é o Rei definitivo, aquele que não apenas governa com justiça, mas restaura o seu povo para participar do seu reino. É sobre isso que nós vamos falar, sobre o caráter real de Jesus. Mas por que nós precisamos que Jesus cumpra esse aspecto real? Por que nós precisamos de Cristo como Rei? Porque o problema da humanidade não é apenas que nós carecemos de um Salvador, nós precisamos de um Senhor. Nós precisamos de alguém que nos governe, porque perceba, tudo decorre da nossa falta para com Deus, do nosso pecado para com Deus. Nós abandonamos o governo de Deus sobre as nossas vidas na pessoa do nosso pai Adão. Nós precisamos e carecemos de alguém, de um rei, que restaure o governo de Deus sobre nós. Precisamos de um governante que vença a nossa rebelião. Nós precisamos de Cristo como Rei, porque somente sob o seu governo nós encontramos a verdadeira restauração daquilo que Deus planejou para nós desde o início. Exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele não veio apenas trazer uma mensagem de salvação, ele veio anunciando a chegada do reino de Deus. E perceba, esse reino de Deus, conforme nós veremos, não é uma ideia que aparece apenas no Novo Testamento. Ele é um tema que dá unidade a toda a Escritura. Ele entende a história bíblica como a história de Deus, estabelecendo o seu governo sobre o seu povo em um local específico, e esse padrão que aparece desde o Éden, passando por Israel, alcança o seu pleno cumprimento em Cristo Jesus. Em nossas duas últimas exposições, nos debruçamos sobre o fato de Jesus ser o profeta perfeito e o sacerdote que precisamos. Hoje nós veremos que ele é o Rei soberano, e isso tem tudo a ver com o texto em que nós lemos. A nossa primeira exposição foi em Deuteronômio, em capítulos mais à frente, né? Mas esse livro é muito interessante porque, e sobretudo essa passagem, é uma das poucas passagens do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que trata de modo explícito de um rei. Nós já vimos que o conteúdo desse livro é formado por discursos que Moisés profere ao povo de Deus depois de 40 anos de peregrinação no deserto, após sair do Egito em direção à terra prometida. O povo agora está no limiar da herança, às margens do Rio Jordão. Recebe de Moisés não apenas a repetição da lei, mas sermões que visam preparar o coração do povo para uma vida de obediência em Canaã, na terra prometida. E no meio desses discursos, Deus, por meio de Moisés, detalha nos versos em que nós lemos as instruções para uma futura monarquia em Israel. Inclusive, essa realidade já estava de alguma forma na mente do povo, de que Deus enviaria um rei. Isso porque, perto do final da sua vida, Jacó abençoa seus filhos e fala que um governante virá da tribo de Judá. Isso está lá em Gênesis, capítulo 49, verso 10, onde lemos que o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence
e os povos obedecerão a ele. Veja, o termo cetro é um símbolo de realeza. O que nós encontramos é que o cetro, o aspecto real, não vai se afastar da casa de Judá. Há, portanto, uma certa expectativa de que um filho de Judá viria para reinar, e se considerarmos o desenvolvimento da história de Israel, nós vemos que Davi vem da tribo de Judá. Ele é o grande rei do povo de Deus. E Cristo também vem da tribo de Judá. Pois bem, o que vemos nos versos que lemos em Deuteronômio 17 é Deus, por meio de Moisés, estabelecendo aqui princípios permanentes para o bem do seu povo em relação ao rei que governaria sobre Israel, em contraste com as nações ao redor. E quando nós olhamos para esses versos, nós percebemos que eles não apontam apenas para os reis de Israel, mas para a grande necessidade da história da redenção, a necessidade de um rei perfeito, de um rei que cumpra cada um desses aspectos, um rei que não seja corrompido pelo poder, que não busque a sua própria glória, mas que governe em perfeita obediência e submissão à palavra de Deus. Portanto, vamos ao texto para observar quais são as marcas desse rei que Deus estabelece para o seu povo e que ganha contornos mais excelentes em Cristo Jesus, o nosso rei, o Filho de Deus. O que nós observamos, em primeiro lugar, é o fato de que o rei do povo de Deus é escolhido por Deus. O rei do povo de Deus é escolhido por Deus. Veja mais uma vez aqui os versos 14 e 15. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a conquistares, e habitando nela disseres, designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor, certamente, veja, designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti, não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja dentre teus irmãos. Esses versos antecipam o momento em que o povo de Israel desejaria um rei para si. Deus está apenas descortinando essa realidade, antecipando esse aspecto. Vocês, em algum momento da história, vocês vão querer, vocês vão desejar, ansiar por um rei que governe sobre vocês. Uma figura humana. Mas o problema não era apenas a monarquia em si, era o pedido de um rei como o das outras nações. O desejo do povo por um rei surgiu da vontade de ter a mesma estabilidade política, estabilidade militar e econômica que as nações pagãs aparentavam ter. Isso significava, na prática, rejeitar um aspecto particular de Israel, que era o fato de ter o próprio Deus como soberano rei, em quem todas as esferas da vida política, econômica, militar, religiosa estariam submetidas. Nenhuma outra nação desfrutava desse aspecto, de ter o próprio Deus como rei soberano dela, sem nenhum rei, sem nenhuma figura humana. É isso que eu quero dizer. Israel era, portanto, esse povo governado diretamente por Deus. Esse governo era visível, esse governo era gracioso. Lembre-se que ele havia libertado o povo do Egito, havia libertado o povo das mãos dos seus inimigos, havia firmado com eles uma aliança, mas em determinado ponto da história, o povo rejeitou o governo de Deus sobre eles. O próprio Deus afirma isso em 1 Samuel, capítulo 8, verso 7. Eles me rejeitaram para que eu não os governe. Me rejeitaram para que eu não reine sobre eles. Isso aconteceria, claro, séculos depois, esse pedido do povo por um rei, mas em sua soberania, conhecendo o coração do seu povo, o próprio Deus estabeleceu diretrizes rígidas para isso. E quais as orientações que esses versos nos apresentam? Primeiro, o rei seria escolhido por Deus. O rei de Israel não seria, portanto, um produto da vontade popular, mas uma escolha divina. E se você é um ouvinte atento, você deve ter percebido que em todos esses sermões, hoje, o terceiro sermão, profeta, sacerdote e rei, é Deus quem escolhe cada um deles. Deus escolhe os profetas, Deus escolhe os sacerdotes da casa de Arão e Deus escolhe também
os reis. Não é uma vontade, uma aclamação popular, é uma escolha divina, é Deus quem conduziria essa questão. Portanto, o monarca legítimo, ele era o ungido de Deus, o que significava que ele estava sob autoridade divina e teria um selo divino para governar. Em segundo lugar, o rei escolhido seria necessariamente um israelita. A origem do homem levantado também entra em questão aqui. Ele deveria ser um compatriota, um dos teus irmãos, um homem da aliança, nunca um estrangeiro. E essa restrição visava proteger Israel da introdução de cultos pagãos e da idolatria, algo que frequentemente ocorria através de alianças e casamentos mistos. Inclusive, naquela época, era comum que nações sem tanta expressão assim, sem um poder bélico forte, contratasse generais estrangeiros por sua proeza militar. Contratava pessoas de outras nações para gerir esses aspectos, mas Israel foi proibido de fazer isso para garantir que seu líder estivesse comprometido com a fé e, sobretudo, com a lei do Senhor. O que nós vemos na história de Israel é que essa realidade se manifesta na prática. Em 1 Samuel capítulo 8, esse pedido chega diante do Senhor e Deus, em sua providência, conduz os acontecimentos, em 1 Samuel capítulo 9, de forma que Saul é escolhido e ungido como primeiro rei de Israel, em 1 Samuel capítulo 10. Entretanto, Saul também revela o grande problema do coração humano. Mesmo recebendo a autoridade de Deus, ele falha em permanecer submisso ao governo de Deus. E é nesse cenário que surge Davi. Depois da rejeição de Saul, Deus enfia Samuel à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. E ao chegar na casa de Jessé, Samuel olha para os filhos mais velhos de Jessé e naturalmente imagina que o escolhido de Deus estaria ali entre eles. Aqueles que aparentavam maior força, maior beleza, uma maior estatura. Mas Deus corrige a visão de Samuel, do profeta, afirmando que o futuro rei não seria escolhido pelos critérios humanos de aparência, de status, mas por sua vontade soberana. Por isso, aquele que estava cuidando das ovelhas no campo, Davi, o filho esquecido, é chamado, é ungido e separado pelo Senhor para reinar sobre Israel. É Deus quem soberanamente escolhe Davi e com ele firma uma aliança. Queridos, após o fracasso de Saul, o que é que nós vemos? Deus não acaba com o povo. Olha, vocês escolheram um rei, agora esse rei levantado, ele me desobedeceu, ele soube lidar com a minha autoridade, agora eu vou acabar com vocês, eu vou esquecer vocês enquanto nação, porque vocês não me merecem, vocês esquecem e rejeitam toda vez o meu governo. Não, ele unge um rei segundo o seu coração. Perceba, mesmo sendo rejeitado pelo povo, Deus não rejeita o seu povo. E mais, toda essa questão apresentada antes do povo conquistar a terra, revela que Deus permanece no trono independentemente do que aconteça. Porque se pudéssemos escolher, escolheríamos o nosso próprio coração como rei sobre nós. Nós escolheríamos seguir nossos desejos, nossas paixões, nossas vontades, nossos próprios caminhos. Mas o que é que nós consideramos aqui? Nós não temos autoridade, nós não temos autonomia para levantar um rei sobre nós. Nós não temos autoridade, nós não temos autonomia para dizer quem governa a sua vida, quem governa a minha vida, quem governa o povo de Deus. É Deus quem escolhe. Exatamente nesse ponto que Deuteronômio 17 aponta para a nossa maior necessidade. Nós precisamos de um rei que não nos afaste de Deus, mas que nos conduza de volta para Ele. É isso. Nós precisamos de um rei que governe não segundo os desejos humanos, mas segundo a vontade do Pai. A história de Saul e Davi, os dois primeiros reis, nos ensina isso, que Deus não apenas estabelece reis, Ele determina o tipo de rei que o seu povo precisa, ao mesmo tempo,
aponta para a expectativa de um rei maior do que Davi, aquele que reuniria perfeitamente tudo aquilo que os reis de Israel não conseguiram cumprir. Isso nos leva ao segundo movimento desse texto, quando nós contemplamos que o rei deve rejeitar as falsas seguranças do mundo. Versos 16 e 17, veja na sua Bíblia. Mas ele, esse rei escolhido por Deus, não poderá acumular cavalos para si, nem fará voltar o povo ao Egito para conseguir mais cavalo, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Também não tomará para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem ajuntará para si muita prata e ouro. A primeira coisa que precisamos considerar aqui nesse ponto é que o rei de Israel, o rei do povo de Deus, seria diferente dos reis do Antigo Oriente. Ele não teria um poder absoluto, inclusive em outras nações. Os reis eram tidos como a mais alta autoridade da terra. No Egito, o rei, por exemplo, era a figura central da sociedade, ele era um monarca absoluto, diretor executivo do Estado, era a fonte de todas as leis e o fundamento da retidão moral. Ele era o sacerdote supremo, ele era o principal elo entre os deuses e os homens. Quando nós contemplamos na Mesopotâmia, aquela terra entre rios, o rei não era um deus, mas sim alguém dotado de vocação divina como representante ou administrador dos deuses. Desse modo, ele exercia um poder sobre-humano que o colocava no mesmo patamar das divindades. Perceba, outras nações enxergavam seu rei dessa forma, mas o papel do rei em Israel era diferente. Ele não era considerado um deus, nem sequer divino. Além disso, ele precisava entender que havia uma autoridade superior sobre ele, o próprio Deus vivo e verdadeiro. O reconhecimento de que Deus é o rei soberano de Israel limitava, portanto, a autoridade do rei terreno. Afinal, foi o Deus Todo-Poderoso quem lutou e derrotou o Faraó e os deuses do Egito para libertar seu povo da escravidão. E não apenas Egito e o Faraó, mas todos os inimigos do povo caíram pela mão do Deus vivo. Nós lemos que quando vocês entrarem na terra, quando vocês conquistarem a terra, e perceba, eles conquistam a terra não na força do braço, mas porque Deus é gracioso. Veja, por exemplo, como é que o povo de Deus conquista Jericó, sem lutar. É Deus quem faz com que aquelas muralhas intransponíveis caiam ao chão e o povo possa, portanto, tomar aquela cidade, aquela terra. É Deus quem governa. Deus é quem os dirige em todo o tempo. O Senhor é rei por causa da glória da sua majestade e do seu poder para derrotar todos os inimigos. Não importa se os inimigos de Israel eram mais numerosos ou tinham armas mais poderosas, nenhum exército humano poderia derrotar o Senhor. O fato de Deus ser o rei verdadeiro no povo de Israel também é visível quando nós lemos em Números capítulo 2 que o Senhor assumiu seu lugar no centro do acampamento de Israel, e esse lugar é completamente significativo, já que era lá que o rei do povo normalmente colocaria a sua tenda. É ali que Deus repousa. Todos esses aspectos e outros também trariam pavor sobre os habitantes de Canaã, a terra prometida. Ali o Senhor plantaria o seu povo e reinaria sobre eles. Mesmo que esse povo escolhesse um rei para si, uma figura humana, esse rei deveria estar debaixo do supremo governo de Deus. Com base nesse entendimento, quando o povo escolhesse um rei terreno, seu poder seria limitado aqui de várias maneiras. Isso porque a realeza vem acompanhada de certas tentações de abusar do poder, de sorte que nos versos 16 e 17 tentam lidar com essas tentações, limitando as ações do rei em 3 áreas. Primeiro, o rei não deveria adquirir muitos cavalos para si mesmo. Essa restrição tinha um propósito muito maior do que simplesmente limitar o tamanho do exército de Israel. Naquele contexto, os cavalos representavam força militar, poder, segurança. Eles eram o principal recurso de guerra daquelas nações na época, algo semelhante ao papel que os tanques de guerra representavam nos conflitos atuais. Por isso, Deus estava ensinando ao rei de Israel
que sua segurança não deveria estar fundamentada na força do seu exército, mas no poder do Senhor. O rei não poderia olhar para os seus cavalos e carros de guerra como a garantia da vitória, mas lembrar que quem sustentava Israel era o próprio Deus. Além disso, isso impedia e limitava o rei de fechar alianças políticas e militares com outras nações para garantir proteção e segurança. Em segundo lugar, nós observamos que o rei não deveria tomar muitas esposas para si mesmo. Essa proibição também limitava o envolvimento com os estrangeiros, porque muitas vezes, quando um tratado era feito com outra nação, uma esposa era dada ao rei. E essas mulheres seriam mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses, falsos deuses, e trariam essa influência para dentro de Israel. O terceiro e último limite é que ele não deveria acumular prata e ouro em excesso para si mesmo. Isso também limitava o comércio com nações estrangeiras e o acúmulo de riquezas pessoal do rei, o que lhe traria mais poder e o colocaria acima dos israelitas. A riqueza aumentaria a sua tentação de se considerar superior aos outros e de alimentar uma autossuficiência. Pois bem, o que nós vemos aqui são esses aspectos negativos associados à realeza, e essas proibições visavam manter o rei e, consequentemente, a nação em um relacionamento correto com o Senhor. Mas o que nós vemos na história do povo é que muitos reis caíram justamente nesses aspectos. Pense, por exemplo, em Salomão. Salomão acumulou milhares de cavalos e carros de guerra, contrariando a orientação de Deus. O problema era que a segurança do rei começava a estar no seu exército e não no Deus que governava Israel. Salomão, por exemplo, multiplicou esposas estrangeiras, e essas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, o que acabou enfraquecendo a sua fidelidade ao Senhor. Salomão também acumulou grande riqueza, tornando a prata abundante em Israel. Um negócio comum em Israel era a prata. Essa prosperidade alimentou a grandeza do palácio, mas também trouxe orgulho e pesados encargos sobre o povo. Nós vemos quando o filho de Salomão vai reinar, as pessoas, os amigos dizem: olha, mas teu pai já colocou um jugo pesado, alivia para a gente. O erro dele é: não, eu vou colocar mais. Vou colocar ainda mais. Ou seja, as advertências de Deuteronômio 17 não eram sem motivo, não eram sem fundamento. Deus conhecia o coração humano e sabia que o poder facilmente levaria os reis a confiar em recursos, em buscar a sua própria glória e abandonar a sua dependência do Senhor. A história mostrou que os reis terrenos falharam justamente nos pontos em que Deus os havia advertido. Tudo isso faria com que o rei começasse a viver para si mesmo. O rei havia sido colocado por Deus para servir o povo, para proteger a aliança e conduzir Israel na obediência ao Senhor. Mas quando ele acumulasse cavalos, esposas e riquezas, o centro da sua vida deixaria de ser Deus e o bem do povo e passaria a ser a sua própria grandeza. Esse é um dos maiores perigos da liderança humana. Quando alguém exerce autoridade, pode começar a enxergar pessoas como instrumentos para sustentar a sua posição, em vez de enxergar a sua posição como uma oportunidade para servir as pessoas. Há pessoas que não podem receber um cargo a mais, um aspecto a mais, que já querem essa glória para si, mas todo ofício traz consigo esse aspecto de serviço. Ou seja, o povo de Deus necessita, precisa, carece de um rei que não confia em cavalos, alianças, dinheiro, mas que confia em Deus e sirva o povo de Deus. O que o rei não poderia fazer, nós já sabemos, mas qual o encorajamento positivo que ele deveria se propor a fazer para o seu bem, para o bem do povo e para a glória de Deus? Isso nos leva ao terceiro ponto da minha fala, quando contemplamos que o rei governa submetido à palavra de Deus. O rei governa submetido
a palavra de Deus. Veja comigo os versos 18 a 20. Quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia dessa lei. Atente para cada palavra escrita nessa porção. Quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia dessa lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá num livro. Ele o terá consigo e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei e seus estatutos, para os cumprir, para que seu coração não se encha de vaidade em relação a seus irmãos, e não se afaste do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado e do reinado de seus filhos em Israel. Eu penso que esses versos, queridos, são o coração do texto. Porque de forma positiva o rei agora é instruído a manter a lei diante de si todos os dias da sua vida. A lei corresponde à revelação de Deus no Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E como ele deveria fazer isso? O rei deveria escrever pessoalmente uma cópia da palavra de Deus, manter essa cópia consigo e lê-la todos os dias de sua vida. Isso deveria ser feito assim que ele se assentasse sobre o trono. Ou seja, o primeiro dever do rei não era conquistar territórios, era conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus deveria ter primazia na vida do servo de Deus. Não é amanhã, não é depois, é quando ele tomar aquele assento. Assim que ele assentar-se naquele trono, naquela posição, ele deveria fazer isso. E os objetivos estão estampados aqui no texto. Por que ele deveria fazer isso? Verso 19, para que ele aprendesse a temer o Senhor. Para que ele aprenda a temer o Senhor. É interessante perceber que o texto não diz apenas que o rei deveria ter temor do Senhor, mas que ele deveria aprender a temer o Senhor. Isso nos mostra que o temor de Deus não é algo automático no coração humano. Ele precisa ser aprendido, ele precisa ser cultivado, formado e desenvolvido pela palavra de Deus. Temer a Deus é muito mais do que ter medo, pode ser também, diante da grandeza, da majestade, da soberania de Deus, e contemplando a nossa limitação, em alguma medida, claro, nós temos medo, mas temor é muito mais do que isso, é uma profunda reverência. É uma postura correta diante da grandeza, da santidade, da autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. No contexto aqui de Deuteronômio 17, o rei precisava aprender esse temor, porque o maior perigo de um governante não era apenas perder batalhas ou administrar mal o reino, era perder o seu próprio coração nesse aspecto. Era esquecer que ele próprio era um súdito diante do verdadeiro rei. Essa é a grande questão. O medo era ele perder o seu coração. A grande questão é ele perder o seu coração, cumprindo aquela vocação. Para isso, ele deveria copiar a palavra de Deus, mantê-la consigo, ler todos os dias, para que primeiro aprendesse a temer o Senhor. Segundo, ele precisava obedecer aos seus mandamentos, ou seja, a palavra não servia apenas para informar, ela deveria transformar. O texto diz que o rei deveria guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos. E o melhor lugar para se guardar as palavras da lei, a palavra de Deus, é no nosso coração. Mas o grande propósito está no texto, para os cumprir. Para os cumprir. A palavra deveria alcançar o coração, mas deveria moldar a sua vida prática. E isso nos mostra que o rei deveria ser governado por ela. Não apenas um livro na cabeceira ao lado, mas toda a sua vida deveria ser governada pela palavra de Deus. Assim, enquanto em outras culturas o rei era a própria lei, para os israelitas a palavra de Deus é o que de fato governa. A palavra de Deus
é o que governa o povo de Deus, e por isso o Senhor é reconhecido como o verdadeiro rei, já que a sua vontade está registrada em sua lei, seus mandamentos, a sua palavra. Ela possui autoridade suprema. O rei humano é visto apenas como um administrador encarregado de modelar, de viver e aplicar essa lei. Em terceiro lugar, esse homem não deveria ser orgulhoso, ele não poderia se considerar superior aos seus irmãos. Tudo isso, esse aspecto de guardar a palavra, de cumprir a palavra, de viver uma vida pautada e debaixo da palavra de Deus, que é o governo de Deus sobre ele, deixaria o líder do povo humilde. Ele precisava lembrar que também era um servo de Deus, que ele era um homem igual os demais. O rei era visto como um igual dentro do pacto, alguém que precisaria manter a aliança, embora ocupasse uma posição política de autoridade. Mais uma vez, isso contrasta radicalmente com a realeza do Antigo Oriente, que sempre elevava o rei à condição de divindade, impondo o seu status divino sobre o povo. Mas no meio de Israel, isso não deveria acontecer. A palavra de Deus está acima do rei. O Deus da palavra governa o rei que foi levantado para servir o seu povo. Em outras palavras, por meio da exposição diária às Escrituras, ele deve aprender a amar a Deus pela obediência e amar ao próximo pela humildade. Isso nos mostra que um reino saudável depende de um rei que governe pela palavra. E na história do povo, toda vez que um rei se afastava da palavra de Deus, a nação também se afastava de Deus. Toda vez que o rei se apegava à palavra de Deus, o povo igualmente se apegava à palavra de Deus, se achegava cada vez mais a Deus. Quando a palavra estava em primazia, o povo de Deus crescia em santidade. Um exemplo marcante disso aconteceu no reinado, por exemplo, de Josias. Durante uma reforma no templo, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei que havia sido negligenciado por muitos anos no meio do povo de Deus. E quando as palavras daquele livro foram lidas diante do rei, Josias rasgou suas vestes em sinal de tristeza, de arrependimento, porque percebeu quanto Judá havia se afastado da vontade do Senhor. O problema não era apenas que o livro havia ficado esquecido dentro do templo também, mas o verdadeiro problema era que a palavra de Deus havia sido esquecida no meio do povo. Durante gerações, a nação havia ignorado a voz do Senhor e o resultado foi idolatria, foi corrupção espiritual, afastamento de Deus, mas tudo começou a mudar quando a palavra voltou ao centro. Josias reuniu o povo, leu a lei diante de todos e renovou a aliança com o Senhor. A restauração da nação não começou, perceba, com reformas políticas, com reformas militares, com reformas econômicas. Ela começou quando o rei e o povo voltaram a ouvir a palavra de Deus. Essa, irmãos, eu penso, seja uma poderosa ilustração do princípio apresentado aqui em Deuteronômio capítulo 17. Um reino prospera espiritualmente quando o seu rei está debaixo da autoridade da palavra. Josias entendeu que a esperança de Judá não estava em seus recursos ou estratégias, mas em retomar aquilo que Deus já havia dito. Ou seja, a sobrevivência da nação dependia da obediência a essa palavra. Mas como nós já consideramos, o grande problema é que os reis de Israel falharam em cumprir todo esse chamado. Mas os fracassos dos reis humanos não significa o fracasso do plano de Deus. A boa notícia que o Evangelho nos traz é que Deus nunca abandonou o seu plano. Desde o início, Deus prometeu que o seu povo teria um rei perfeito. Essa promessa se torna ainda mais clara na aliança que Deus fez com Davi, em 2 Samuel capítulo 7, quando Davi desejou construir uma casa, um templo para Deus, mas o Senhor revela que ele não estaria autorizado a fazer isso, mas do contrário, é Deus quem construiria uma casa, ou seja, uma dinastia para Davi, uma dinastia, um reinado que permaneceria para sempre. 2 Samuel capítulo 7.
Os reis que vieram depois de Davi apontavam para essa promessa, mas, igualmente, nenhum deles conseguiu cumpri-la plenamente, porque todos passaram, todos morreram, assim como Davi morreu, mas a esperança do povo de Deus estava em um filho de Davi, um rei definitivo cujo reino jamais teria fim. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós contemplamos quem é esse rei tão aguardado, o filho de Davi, o filho de Deus, é Cristo Jesus. Veja as palavras do anjo a Maria em Lucas, capítulo 1, versos 30 a 33. Abra sua Bíblia, por gentileza, nesse texto. Lucas, capítulo 1, versos 30 a 33, diz assim: Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. Ouça, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Lembra-se quando Jacó disse que o cetro não se apartaria de Judá? Olha o que o anjo está dizendo a Maria. Ele reina eternamente sobre a descendência de Jacó. Ele é aquele Messias régio tão aguardado, alguém que vem da linhagem de Davi. O seu reino não terá fim. É por isso que o profeta Isaías, cerca de 600 anos antes do nascimento de Cristo, anuncia a chegada desse rei, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. Jesus é o rei excelente que cumpre perfeitamente tudo aquilo que Deus esperava dos reis de Israel. Tudo que foi apresentado em Deuteronômio capítulo 17 foi cumprido integralmente na pessoa bendita de Jesus. E mais, nele, esse aspecto ainda mais perfeito, porque ele é o Filho de Deus. Primeiro, nós vemos que Jesus não tomou o trono por ambição pessoal, uma ambição egoísta. Ele foi escolhido pelo Senhor para ser rei e ungido para cumprir esse ofício. Assim como Samuel ungiu Saul e Davi, Natã participou da confirmação do reinado de Salomão, Aias anunciou e confirmou o reinado de Jeroboão e assim por diante. Ao chegarmos ao Novo Testamento, nós vemos que Jesus é apresentado como o rei definitivo, o Messias prometido, e no seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele, confirmando publicamente sua identidade como ungido de Deus, e o próprio Deus testemunhou publicamente o fato de que ele, Jesus, é o Filho amado em quem o Pai tem muito prazer. Ou seja, a autoridade de Jesus não vem da força humana, não vem da aprovação das multidões ou do poder político, a sua autoridade vem do próprio Deus. Por isso que imediatamente após o batismo e a tentação no deserto, Jesus começou a anunciar a chegada do reino de Deus. Ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino chegou porque o rei chegou. Em Cristo, Deus estabelece de modo definitivo o seu reino, enviando o próprio rei. É o rei que vai adiante do seu povo, convidando o povo a participar do seu reino. Em segundo lugar, nós percebemos, à luz da Escritura, que Jesus viveu em absoluta dependência do Pai. Isso nos mostra que o seu reinado é distinto. Ele não acumulou para si riquezas, não firmou consigo alianças políticas, mas exerceu seu ministério nessa terra servindo o povo, inclusive na tentação lá no deserto. Satanás oferece os reinos desse mundo, mas ele prefere ficar com aquilo que diz a palavra de Deus. Que tipo de rei é esse? Que tipo de rei é esse? É um rei distinto, é um rei que prefere a palavra de Deus, a comunhão com o Pai, é um rei que sabe que é filho, e um filho que está em constante dependência do seu Pai. Em nenhum momento nós observamos nos evangelhos Cristo
fazendo outra coisa senão servir o seu povo. Ele não faz absolutamente nada por ambição egoísta, ele não faz absolutamente nada pensando em seu próprio benefício, mas no seu povo. E essa é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é a lógica do serviço. O próprio Jesus disse: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ou seja, o Rei Jesus vence, mas não vence conquistando as coisas pela espada, como muitos imaginavam naqueles dias. O Rei Jesus vence entregando-se na cruz. Ele não estabelece o seu reino através de exércitos, armas ou riquezas. O seu poder não está na força humana, mas no sacrifício de si mesmo. O profeta Isaías também compreendeu isso séculos antes, quando ele afirma no capítulo 53, muito conhecido, que o rei prometido viria apenas não para governar, ele seria também um servo sofredor, ou seja, o rei que viria para salvar seria o rei que derramaria o seu próprio sangue. Assim, a cruz, longe de ser derrota, é um triunfo. Ali é o lugar onde nós vemos a verdadeira grandeza do rei que reina servindo. É isso. Mas ele não apenas morreu naquela cruz. Ao terceiro dia nós contemplamos isso, o testemunho da Escritura, que ele ressuscitou, e a ressurreição do nosso rei confirma a sua vitória sobre o pecado e a morte. Mas ele não apenas ressuscitou e voltou a morrer, como no caso de Lázaro, ele foi assunto aos céus, de modo que a sua ascensão revela que Deus o coroou, que Deus o exaltou acima de todas as coisas. E é por isso, irmãos, que Cristo reina ainda hoje, não apenas por tudo que ele fez anteriormente em seu ministério, não por aquelas pessoas que ele curou, mas porque ainda agora ele está assentado à direita de Deus, exercendo domínio sobre tudo e sobre todos. É por isso que ele é rei absoluto, porque ele reina ainda hoje e ainda agora. Em terceiro lugar, Jesus, o grande rei, é a própria palavra de Deus. Os reis em Israel precisavam ler a palavra todos os dias para aprender a governar de acordo com Deus, mas Jesus não apenas conhece a palavra, ele é a própria palavra de Deus encarnada. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A sua vontade era fazer aquilo que o seu Pai mesmo lhe disse que ele deveria fazer. Ele estava em comunhão com a palavra de Deus, porque ele mesmo era a palavra. Por isso que o reinado de Jesus é justo, é perfeito, é santo, é gracioso, porque ele revela plenamente a vontade de Deus e é pela palavra que ele governa o seu povo. Portanto, quando olhamos para Jesus, não estamos diante apenas de mais um rei, estamos diante do rei prometido a Davi. Estamos diante do rei anunciado pelos profetas, o rei que Israel esperava, ansiava, e o rei que governa para todo o sempre. Irmãos, quando nós olhamos para toda a história da Bíblia, nós percebemos que o grande tema da Escritura é o estabelecimento desse reino, o estabelecimento do reino de Deus. A Bíblia não é apenas uma coleção de várias histórias conectadas, ela revela o plano de Deus de restaurar o seu governo sobre toda a criação. Nós podemos resumir nesse aspecto o enredo de toda a Escritura, o plano de Deus de restaurar o seu governo sobre toda a criação. De acordo com o teólogo australiano Graham Goldsworthy, nós podemos definir o reino de Deus como o povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Eu gosto muito dessa definição e vou dizer o porquê. O povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. E essa é uma definição que nos ajuda a compreender a narrativa da Escritura, porque de Gênesis até Apocalipse, Deus está formando um povo para viver na sua presença, em um lugar preparado por Ele, debaixo da autoridade da sua palavra. Esse lugar, por exemplo, o Éden, esse lugar, nós temos o povo de Deus, Adão e Eva, no lugar de Deus, sob o governo de Deus.
Isso vai ganhando novos contornos ao longo da história da redenção. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós descobrimos que Cristo Jesus é o principal ponto de referência de cada um desses aspectos do reino. Ele é o verdadeiro povo de Deus. Ele é a verdadeira esfera régia e o verdadeiro governo de Deus. Tudo aquilo que o reino de Deus deveria ser encontra a sua plena realização na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro povo de Deus porque nele nós encontramos a perfeita obediência que Deus exige. Ele é o verdadeiro lugar de Deus porque nele a presença de Deus habita entre os homens. Ele tabernaculou entre nós. Ele é o verdadeiro governo de Deus porque nele vemos o reinado perfeito do Senhor sobre todas as coisas. Então, Cristo reúne esses três aspectos. Ele é o povo de Deus, ele é o lugar de Deus e ele é o governo de Deus sobre a sua criação. E por isso, não é sem razão que a mensagem anunciada pelos apóstolos é chamada de o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino, o Evangelho não é apenas uma mensagem sobre perdão individual ou uma forma de melhorar a vida humana. O Evangelho é a proclamação de que Deus estabeleceu o seu rei, de que Cristo Jesus reina e de que todos são chamados a render-se ao seu governo. Nós temos em alta estima o fato de Cristo ser salvador do seu povo, sim, é verdade, mas ele também é o Senhor. Ele também é o rei, ele também é aquele que governa. O Evangelho do Reino anuncia que o rei veio, vencendo o pecado, derrotando os seus inimigos e está reunindo para si um povo que pertence a ele. É isso que Deus está fazendo no mundo hoje, reunindo um povo para si, fundamentado no governo da sua palavra. É isso, não é outra coisa. É isso. Isso é uma convocação para abandonar a rebelião contra Deus e viver debaixo do governo gracioso de Cristo. Portanto, toda a história bíblica aponta para Cristo, o Rei soberano, o reino perdido no Éden, prometido em Israel e aguardado pelos profetas, encontra sua plena realização no Filho de Deus. E agora que Jesus é o nosso Rei, ele governa de uma maneira diferente dos reinos desse mundo. Ele não governa apenas por decretos escritos em pedras, não nos governa pela força militar ou por influência política, ele governa os corações, o coração do seu povo, por meio da ação do seu Santo Espírito. O reino de Cristo avança quando pecadores são transformados, quando vidas são renovadas e quando homens e mulheres se submetem ao governo amoroso do verdadeiro Rei. O que é que Jesus, após ser ungido e pregar o Evangelho, vai dizer? O reino de Deus chegou e ele faz um convite solene. Arrependam-se e creiam no Evangelho do reino de Deus. É isso que o rei está fazendo, reunindo um povo para si num lugar. E onde é esse lugar? Ele mesmo é esse lugar. Nós devemos viver uma vida debaixo do seu governo, porque ele nos rege pela sua palavra. Isso nos conduz a algumas aplicações. Primeiro, Cristo não é um consultor espiritual. Ele é o rei estabelecido por Deus para governar a nossa vida. Cristo não é um consultor espiritual. Ele é o rei estabelecido por Deus para governar a nossa vida. A grande pergunta que Deuteronômio 17 nos apresenta não é apenas como deve ser um rei. A grande pergunta é quem governa sobre nós. O problema da humanidade desde o Éden é que nós queremos as bênçãos do reino, mas não queremos nos submeter à autoridade do rei. Nós queremos as benesses, mas não queremos nos submeter. Submissão, não. E assim como Israel desejou um rei, como as outras nações, muitas vezes nós também buscamos um senhorio semelhante ao mundo. Queremos controlar nossa própria história, nós queremos definir nossos próprios caminhos, nós queremos estabelecer as nossas próprias regras, mas o Evangelho do Reino anuncia que existe um rei verdadeiro, Cristo Jesus, e esse rei não é um conselheiro.
Cristo não é um conselheiro para melhorar nossas escolhas, Ele é o Senhor diante de quem devemos nos curvar. Você não está aqui para saber que tipo de carro você tem que comprar, que tipo de curso você tem que escolher. Cristo não é esse consultor da Mary Kay, alguém que vai te vender o melhor carro, oferecendo as melhores opções. Não, nós devemos nos curvar diante dele em total e suprema obediência. Portanto, considere se você de fato é um cristão. Quem governa suas decisões? Porque se você é um cristão e Cristo não governa suas decisões, se a palavra de Deus não governa suas decisões, você precisa considerar se você é de fato um cristão. Porque o cristão é alguém que se submete ao governo de Deus em Cristo Jesus. Quem governa suas decisões? Quem governa seus relacionamentos? Quem governa seus recursos? Quem governa seus planos? Volto a dizer, irmãos, Cristo não é um consultor. Cristo é um rei que governa a nossa vida pela sua palavra. Uma vida sem a palavra de Deus se torna uma vida guiada pelos desejos do coração do homem, mas uma vida debaixo da palavra de Deus é uma vida guiada pelo Rei Jesus. Como eu sei se a minha vida é guiada pelo Rei Jesus? Se a minha vida é uma vida vivida em submissão à sua palavra. Se de fato é isso, então, de fato, eu sou um súdito desse rei, eu faço parte desse reino. Segundo lugar, troque as falsas seguranças desse mundo pela confiança no Rei Jesus. Troque as falsas seguranças desse mundo pela confiança no Rei Jesus. Deus proibiu o rei de Israel de confiar em cavalos, alianças e riquezas, porque essas coisas poderiam ocupar o lugar que pertencia somente ao Senhor na vida do seu povo. Essa é a tendência de todo homem que sofre com os efeitos do pecado. Quantas vezes colocamos nossa esperança no crescimento profissional, no salário, na estabilidade financeira, em um filho, como se essas coisas pudessem garantir aquilo que somente Cristo pode oferecer. Muitas vezes dizemos, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse essa porção de recurso, meus problemas não existiriam mais. Eu seria um servo mais fiel ao meu Deus. Quantas vezes nós temos elevado nossas coisas, nossos desejos, acima do nosso rei? Até igrejas, veja, podem cair nessa tentação de confiar mais em estruturas, em números, em estratégias, em recursos, do que no poder de Cristo governando o seu povo pela palavra e pelo seu Espírito. Isso é muito sutil. Isso é uma tentação absurda. O problema nunca foi ter recursos, o problema é quando nossos recursos se tornam o nosso rei. Mas nada nessa vida tem a prerrogativa de nos dar aquilo que somente Deus pode oferecer. Nenhum recurso, nenhuma conquista, nenhuma segurança humana é capaz de ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. O dinheiro pode comprar o teu conforto, mas ele não compra a tua paz. É só você perguntar para as pessoas que têm dinheiro e que sofrem. O dinheiro compra conforto, compra uma certa estabilidade, mas ele não compra paz. Ele não compra paz, que essa é de todo entendimento. A influência pode abrir portas, mas não pode garantir sentido para a vida. Converse com pessoas influentes e você vai perceber que muitas delas estão perdidas, arrasadas, arruinadas. A força humana pode trazer reconhecimento, mas não pode vencer o maior inimigo do homem, que é o pecado, a morte. Queridos, quando colocamos a nossa confiança nessas coisas, nós esperamos delas aquilo que elas nunca foram capazes de entregar. Nós transformamos as boas dádivas de Deus em falsos deuses e aquilo que deveria servir ao reino passa a governar o nosso coração. Por isso, Cristo nos chama hoje a uma vida de dependência. O verdadeiro rei não promete que nunca teremos dificuldades, mas promete que estaremos seguros debaixo do seu governo, que é santo, que é justo e que é bom.
Em terceiro e último lugar, a igreja é o povo do rei e deve anunciar o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus, um posto avançado nesse reino, mas o reino é muito mais abrangente do que a igreja. Mas a missão da igreja, enquanto agência do reino de Deus, é dizer ao mundo que existe um governo maior do que os governos desse tempo. Existe uma autoridade maior do que a nossa própria vontade. Existe um rei que reina e que ainda hoje agora chama pecadores ao arrependimento. E isso significa que a igreja deve ser uma comunidade onde o governo de Cristo é um governo visível. As pessoas têm que olhar para nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, e perceber esse povo é governado por outra coisa, que não é as coisas desse mundo, não é um aspecto terreno. O mundo deve olhar para nós e perceber que existe uma outra forma de viver, uma vida governada pela palavra, marcada pelo amor, pela santidade, pelo serviço e pela submissão ao Rei Jesus. Isso me significa que cada cristão é um representante desse reino no trabalho, na família, na sociedade. Nós carregamos a mensagem de que Jesus é o Senhor sobre as nossas vidas. Nós não vivemos para construir o nosso nome, mas nós vivemos para proclamar o nome daquele que já recebeu todo domínio, toda autoridade e todo poder. A igreja é o povo do rei e a grande missão desse povo é proclamar a grandeza desse rei até que todos os povos conheçam a Cristo Jesus. Essa é a nossa missão. Viver debaixo da palavra sobre o governo de Deus, não confiar nas coisas desse mundo e proclamar que o nosso rei ainda chama pessoas para viverem debaixo do seu governo, que é justo, que é santo e é bom. Que Deus aplique essa realidade na nossa mente e no nosso coração. Cristo é Senhor. Ele governa a nossa vida. E se pararmos para pensar, se fizermos uma autoanálise, nós perceberemos que a área da nossa vida, da nossa existência, que tem sido governada pelos nossos desejos, pelas paixões carnais, e não por Cristo Jesus, e não pela palavra de Deus. Que Deus mesmo aplique essa realidade na nossa mente e no nosso coração.